é o maior bairro de Curitiba e é um bairro periférico, assim. É quase que uma lógica interna, assim, uma coisa que não se comunica muito bem com a Curitiba que se tem a imagem construída, né? Curitiba Sim. modelo, aquela Curitiba europeia e tal. Da onde eu venho não computa muito bem essa imagem. É na periferia, é periferia brasileira, igual qualquer outra periferia brasileira, né? Sim. E lá, bem, cresci lá no bairro, vivi a minha vida inteira no bairro e tal, e assistia muito esse rolê, né, do Dragon Ball, essas coisas todo mundo assiste, né, Dragon Sim. Ball, Samurai X, Cavaleiro do Zodíaco, aí tinha os heróis Jaspion, Changemans, Flashmans, aquela coisa japonesa pairando na Sim, minha, o na minha bom vida. japonês. Assim. E, bem, comecei a me ficar pilhadaço nessa parada, assim. E nesse mesmo lance de pilhadaço, eu comecei a ouvir bastante, comecei a ouvir bastante punk, posteriormente caindo mais para dentro do metal, assim. Muito rápido, assim, a transição do punk do pop punk, né? Começou no Offspring, Sim. NoFX, Bad Religion e tal, e partindo já no mote do new metal, virando um new metaleiro, otaku new metaleiro, assim, né? Tá ligado? Ah, tá tudo inter Periférico, cara periférico, suburbano, tal, pá. uhum. Aí eu conheci uns brothers lá de Curitiba, lá que estudavam ciências sociais, lá na Universidade Federal do Paraná, tal. Uma galera bem mais com visão de, de briga de classes, uma compreensão histórica muito mais abrangente de música também. Esses caras me trouxeram para a banda deles, que era a Motim Motim e a Homunculi. E daí eu entrei mais nessa linha de compreensão mais de anarcopunk. Começamos a tocar em espaços anárquicos de Curitiba, tal, festivais de verdurada, tal. Começamos a organizar também, né? Verdurada, LGBT, de contracultura, bem voltada para a contracultura antifá, assim, lá de Curitiba. Uhum. E fiquei começamos a tocar e começou a ficar muito, muito séria a parada, assim, do Motim Motim. A minha mentalidade também bastante afetada, bastante mudada pela essa visão, assim, né, de compreensão das coisas, né. Só que daí eu compreendi que para mim, eu cheguei lá pelos meus 19, 18 anos, eu saquei que eu queria sair do país, né, eu queria ir para a Ásia. Só que, pô, suburbano, família de imigrante e tal, pá, não tem grana. Aí eu, porra, ninguém na minha família nunca tinha viajado, tá ligado? Uhum. Aí eu, porra, como é que eu vou fazer isso e tal? E comecei a tentar achar meios para fazer isso acontecer. Aí, nessas pesquisas tal, comecei a sacar que essa fonte de comércio entre o Brasil e a China é muito estabelecida, né? De exportação chinesa para o Brasil. Falei, pô, deve ter com certeza muita possibilidade de fazer coisas lá, né? Ir para a China para fazer isso, né? Sim. Então, eu comecei a estudar comércio exterior para fazer esse meio de campo. Meio que abandonei os rolês de bandas. Falei, ó, galera, eu tenho que eu Estudar. tenho que virar um coxinha neoliberal agora, por uns tempos aí, para mim conseguir fazer o que eu quero fazer. Daí eu fiz a faculdade e tal, eh, entrei num processo seletivo da Fiat, que é a empresa de carros, né, a New Holland e tal, e eu fui para lá como trainee da New Holland, primeira vez, em 2010, visitar lá umas fábricas e tal, e eu fiquei, tipo, pilhadaço, assim, falei: "Eu tenho que morar aqui". Aí eu voltei e, basicamente, 2 anos depois, quando eu concluí a faculdade, eu também me demiti e peguei uma grana que eu estava juntando para, sei lá o quê, para fazer isso algum dia. Uhum. E fui. E fui morar em Xangai. Aí lá em Xangai, no começo eu cheguei com essa cabeça, é mais difícil ainda, né, porque daí uma vez que você entrou nessa roda do trabalhar com comércio exterior para se sustentar, e você vai para lá para isso, eu comecei a fazer Uhum. trabalho de inspeção de fábrica para produtores de prancha de surf, bicicletas, skate e tal. Comecei a visitar as fábricas e fica nesse lugar de ter clientes, angariar, fica nesse meio assim, tá ligado? E só que é um personagem que estava desgastado já dentro de mim, né? Eu já estava começando a sentir as rachaduras ideológicas, estava começando a me dar muito ranço de estar fazendo aquilo, saca? Aham.
Aí e também pela galera, a galera que vai lá, geralmente vai muito sem, ao contrário de mim, né, que sabia muito sobre a cultura, tal, a galera só vai lá para ter baixo custo e tratar os locais como bucha de Todo canhão, dinheiro, tá ligado? É, todo tipo, dinheiro. foda-se, vou fazer grana em cima de Cagou pra você. cultura. É, tipo, cagou, geral. Isso me deixava muito puto. Aí depois de uns 2 anos, tal, eu e a minha companheira na época, tal, o pai dela é um cineasta bem importante aqui de São Paulo, um documentarista. Eu conheci ela lá também, tal, e ela perguntou se eu não queria me envolver no Festival de Cinema Brasileiro lá na China. E eu falei: "Pô, de bate pronto", falei: "Não, eu sou o produtor local, faço o que tem que nem Da sei hora. fazer, mas vou fazer", né. E foi assim que começou, em 2014. E uma semana depois do festival, eu conheci os caras do Dirty Fingers. Foi meio que o falei: "Ah", depois de 2 anos, falei: "Agora, é agora que eu preciso largar tudo". Aí eu larguei, me dei, sei lá, abandonei passei os clientes para outros caras, tal, pá, e entrei de cabeça no mundo de produção independente lá, assim, com o Dirty Fingers, dando muito gás no Dirty Fingers, e a banda o Little Monster, que na época também surgiu em 2016, que foi que eu fiz o vinil com o Negro Léo. Foi assim que eu conheci o Negro Léo, Uhum. pela outra banda, né, o Little Little Monster. Monster é banda de punk também? Era eu e a minha namorada, depois que eu entrei com o Dirty Fingers, tal, a minha parceira brasileira, a gente entrou num processo de separação, e eu comecei a namorar uma xangainesa, e ela uma guitarrista, tal, multi-instrumentista também, a F, e a gente formou essa banda de no wave. Era no wavezeira, era punk, mas era um punk no wave bem desreguladão, assim, Uhum. e bem DNA, parecia bastante o DNA, assim, o Guarda. começo ali da parada. E bem, daí com esse lance com o Dirty Fingers, Euro Monster, a minha vida ficou basicamente voltada, e também eu saí da esfera dos estrangeiros lá, né, que quando você está num outro país, a gente acaba recaindo nisso, né, de ficar próximos dos mais similares que nós, né. Sim. Então eu estava muito voltado nesse lance dos ocidentais, assim, muito numa bolha de ocidentais. Aí quando eu entrei pro Little Monster e pro Dirty Fingers, eu me descolei, assim, eu entrei na periferia chinesa e fiquei só com os chineses, assim. Uhum. E foi uma puta sacada, porque daí foi esse o lugar que eu atingi que eu não conseguiria atingir se eu não tivesse ficado no meu conforto, na minha zona Tem esse de grau de entendimento, assim. profundidade na cultura também, né? Pô, e esse lance de realmente todos os dias você não falar inglês, você não falar português, você não entender completamente o que está acontecendo. Tipo, progressivamente você vai sacando, assim, mas de começo você entende 30%, 40%, tal, você fica meio vai chutando, vai vendo o que que dá, tal. E daí como a gente começou a fazer a turnê pelo país, passamos por 22 províncias das 30 que eles têm, né, no primeiro ano, 2015, com o Dirty Fingers. E depois dessa turnê, que a gente perdeu uma porrada de dinheiro, mas fizemos em 4 meses a turnê toda, a banda ganhou um mote, assim, e ficou inconstante, assim, gravando e tocando e tal. E, e eu, partindo dessa abordagem que eu aprendi lá com os anarcopunks, tal, lá de Curitiba, que é esse lance de faça por você mesmo, né? Não, não espere gravadoras, não mande demos, foda-se, faça o seu corre, Eles que que vêm atrás. se esses caras forem espertos, eles vão correr atrás de nós, Uhum. se é o caso, né? Tal. E foi o caso da Maybe Mars. É assim que a Maybe Mars viu a banda, tal, viu a exponencial de crescimento da banda, tal, e os caras chegaram junto, tal, pá, e só que a Maybe Mars não é uma gravadora convencional, é igual o QTV, é uma família, Entendo, né? tá ligado? É um ciclo ali de galera que se ajuda, e se você entrou ali, virou parte da família, ponto, acabou. Uhum. E nesse lance de entrar para a gravadora, o dono da gravadora, o economista lá, o Michael Pettis, me convidou para trabalhar com ele nesse projeto aí de abrir uma galeria de arte, que ia ser uma loja de discos, que ia ser uma porrada de coisa ao mesmo tempo, tal, pá. A White Tower, lá em Pequim, 2018, se eu não me engano isso, 2017. E a MIB Mars foi vendida para uma gravadora major chinesa, e meio que
chegou nesse lugar de midstream, que era underground, virou meio termo ali, né, da parada. E daí, bem, basicamente de lá para cá, de 2017, lá em Pequim, né, que a coisa desandou mesmo, assim, da Wildlight White Tower, Subtropical Ásia, e esse lance do China Tropical, de eu sacar que, na real, essa interação que eu tive com os chineses, tal, pá, não era uma coisa exclusivamente minha, propriamente dita da minha pessoa, mas era uma coisa, um ponto de encontro nosso mesmo, assim, de cultura, assim, de facilidade de trânsito, Troca, né? de uma compreensão assim muito grande. Por ser um país continental, grande, multifacetário e tal, os chineses têm um lance de despojamento, um lance meio igual nós, assim, saca? Meio malemolente, tá ligado? O chinês é bem malemolente. Então eu falei, pô, esse é o mote, na real. Esse é o puta mote, assim. O que a gente tem, o que eles têm, apesar dessa malemolência, eles são muito nerd, né? Eles estão bem nerdzão nas estruturas, tal. Eles estudam pra caralho, porque eles são basicamente forçados, tem que estudar, tal. Então, até quando o cara é despojado, ele é muito nerd. E a gente tem mais esse lance de ser muito porra louca. Mas, enfim, não... Eu falei, puta, vamos casar essas viagens, assim, né? Essa porra louquice nossa com esse desejo de porra louquice mais contraído deles, e o Dirty Fingers foi isso, basicamente. E o China Tropical veio nesse mote, de fazer colaborações de artistas independentes brasileiros, que tem esse aspecto porra louquice, né? Que eu sou eu que faço a curadoria, então fiquei pensando, falei, selecionar a galera mais porra louca do Brasil, os mais fritadões aí, e meter com os fritadões daqui. E, bem, o China Tropical surgiu nesse mote aí. Aí veio o Léo, veio a Ava Rocha, veio a Tulipa, casando com a galera do ciclo de Xangai também, dos contraculturais e underground. Então foi nesse lugar, assim, basicamente. Já que você tocou no assunto do China Tropical, que você falasse um pouquinho como é que foi isso, tipo, a escolha dos artistas em si. Eu vejo, por exemplo, a Ava e o Léo, é critério meu, não é mesmo, né? Questão afetiva mesmo, sei lá. Eu acho que, tipo, é o que de melhor se faz hoje em dia. Aí pegando como experiência sonora mesmo, sei lá, o funk. Tipo, a Ava fez um funk, Joana Dark. O Léo fez o Action Leque, ele fez, tipo, uma reinterpretação da questão dos rolezinhos, da emancipação do negro da periferia, tipo, totalmente o inverso do que as pessoas, a cultura estabelecida vê, né? O negro, o funk, é que nem aquela banda do mar, tipo, como é que chama? O Marcelo Camelo e esqueci o nome dela agora. Ex-Los Hermanos. Malu Magalhães, né? Você vê aquele clipe que eles fizeram, tipo, sabe, totalmente estranho, com o Fezinho Patati. Aí você pega o Léo, uma outra interpretação, o cara é protagonista do clipe, né? Então, eu digo assim, eu acho que vejo total sentido nisso, mas eu queria saber de você mesmo, a escolha desses artistas, a Tulipa também, né, com o Gustavo, e os artistas chineses também, como você vê isso? Qual foi o seu critério de seleção? O meu critério de seleção foi partindo da perspectiva futurista, saca? Uma interpretação futurista, uma abordagem futurista das coisas. Meio que a gente, nessa visão de não se apegar. Claro que você vai ser influenciado pelo que veio antes de você. As influências, o território, onde você vê, tudo isso vai estar presente em você. Mas eu buscava artistas que meio que tentavam empurrar as barreiras do que eles estavam fazendo para um lugar novo, e não ficar só reenfatizando o que já foi feito, um jeito que já foi construído, assim, saca? Então, dos dois lados, a minha preocupação maior foi sempre tentar encontrar artistas que têm esse perfil, que têm essa mentalidade, que têm essa, como se diz, até a linguagem, a maneira de se expressar mesmo, não só no palco, mas fora do palco, o que eles promovem. Inicialmente o projeto era só o Léo, né? Eu só intimei o Léo, falei, vamos lá, Léo. Aí o Léo falou, porra, cara, eu não vou se eu não levar, se eu não for com a minha esposa, cara. Eu falei, sua esposa, cara, sua esposa é música também? Ela, cara, minha esposa é a Ava Rocha. Eu falei, porra, sua esposa é mais importante que você agora.
Total. Mas daí foram os dois. Aí nesse lance de os dois, tal, pá. Aí eles me jogaram a letra. Falei, pô, cara, você tem que trazer a Tulipa, irmão. Pensa nisso. Tem. Aí eles me jogaram na que a Tulipa também já tinha já tinha feito um trabalho junto com o Marcelo, o diretor Marcelo Machado lá, que Uhum. é o ex-sogro. Então já estava pairando o nome deles assim, né, no início do projeto. Já tinha sido cotado, inclusive, a participação deles. E, pô, a Tulipa, cara, Tulipa. E a Yara Renault também surgiu na Sim. conversa. Eu não conhecia a Yara também. Eu falei, porra. Aí eu comecei o trabalho dela, eu fiquei boladaço também com o rolê. Mas, pô, a ideia era fazer teve um alinhamento de planetas, né? A gente conseguiu, um Intercalar. momento ali, de 2018, que tinha um puta embaixador lá em Pequim, um cara visionário, assim, o Marcos Caramuru tal, que ele conseguiu convencer patrocinadores lá na China tal, para bancar uma série de passagens do Brasil para a China para promover a indústria criativa, musical, audiovisual e assim tal, brasileira na China em colaborações tal. E o China Tropical entrou no meio desse balaio assim. Então tinha-se um plano muito extenso assim de ir até provavelmente julho de 2020 de vários artistas indo para lá, né? Só que mudou o embaixador. E mudou o embaixador, mudou toda. Bem, mudou de presidente, né? Mudou de toda a regra do Itamaraty e tal, e todos aqueles acordos caíram, tudo foi cancelado e tal, e acabou E a a última pandemia edição. também, né? A última edição foi na pandemia. Né? Lá engraçado, a gente estava lá na China tal, da Catolipa tal, e o Gustavo, porra, cara, a gente devia ir para antes da pandemia, né? Lá, sem saber que a pandemia existia ali. Porra, Ali, não tem como a gente ir para Wuhan, cara, pra gente. Tem uma fábrica de pratos de Chang, lá de Wuhan, muito foda os pratos. Falou, porra, não tem como a gente encaixar um negocinho pra gente ir pra Wuhan. E eu tentei encontrar agenda e eu falei, putz, Gus, não vai, a gente não vai conseguir. Não vai ter tempo pra gente ir pra lá. Olha a cagada. Imagina se eu tivesse conseguido achar um tempo pra ir pra Wuhan. Foi tipo ponto zero da parada, tá ligado? Naquela época, tipo, uma semana depois já estourou, a gente estava no estúdio e era no meio das montanhas, voltamos para Xangai, tudo fechado já, eles saíram e eu tive que sair também, porque a gravadora cancelou, os planos da banda ficaram bem estagnados até julho, e eu já estava num mote fudido de 2019, que a banda tinha sido presa, tinham fudido com o nosso rolê todo, a gente estava tentando retomar, aí veio a pandemia, daí, deu, valeu. Aí, caixão. Você estava falando disso aí também, acho que uma outra oportunidade eu estava vendo. Você falou que deu os problemas todos com a banda e você se desligou dela, pelo menos por enquanto. Aí eu queria saber mais ou menos se você pudesse falar também. Você acabou de falar que os caras foram presos. Havia um Sim, tipo de perseguição, né, também, né? eu acabei de terminar o livro Mil Olhos e Mil Braços, tá, que a gente está falando, eu terminei ele, hoje é sábado, né, eu terminei ele na quarta-feira de escrever. Mas, Então agora eu estou dando uns retoques finais para mandar para a editora, né, para fazer as correções. E no livro fala muito disso, né, dessa trajetória, o que foi de fato, tal, pá, mas tem um ditado em chinês, né, o pássaro que levanta a cabeça é o que vai levar o tiro. Então, esse sentimento de conformidade uniforme, assim, né? Tipo, não se destaque muito se você não tiver uau. uma bala na agulha, sei lá, se você não tiver uma família militar, se você não tiver tipo uma estrutura forte te protegendo, se você tentar se levantar, você vai. Foi o caso do Daddy Fingers. O Daddy Fingers se colocou numa posição muito nem um pouco subversiva, se a gente pensar no Brasil, tentar transportar uma banda, o Daddy Fingers, uma banda para uma lógica brasileira, até ocidental, uma banda, sei lá, beberrona, pornográfica, que fala de drogas, que fala de, enfim, senso comum.
mas lá se colocou como um agente muito subversivo mesmo, anti anti-trabalho, anti-produção, hedonista pra caralho. E ao longo dos anos isso foi, claro, criando ao nosso favor uma boa reputação para a banda, tal, em termos de ganhar audiência, espaço, tal, porque, claro, todo mundo pensa nisso, né? Não é porque não é permitido que as pessoas não pensam nisso, mas também trouxe muitas atenções punitivas, né, para nós, de baixar a nossa bola. Então, fomos presos 2 vezes. A segunda vez foi a pior, o vocalista ficou lá 6 meses, assim, sem julgamento, até que a gente conseguiu apelar e tirar ele da cadeia e tal. E quando a gente estava tentando voltar, rolou o Covid. E uma vez que você foi preso, amigo, Tá fichado. todos os olhos ao seu redor. Tipo, acabou. Todos os shows, a polícia estava lá, todos os trens, todos os aviões, todos os movimentos que a banda fazia, sempre tinha um policial que ia abordar a gente, ia fazer teste de urina, pedir as identidades, tipo, tava sempre em cima da gente. Então, a minha intenção de sair foi mais, eu não saí só saindo da banda, tipo, abandonar isso aí e tal. A minha intenção é trazer eles para fora de lá, né? Porque para mim estava se tornando cada vez mais insustentável ficar lá por conta de legislações e tal, e desse sentimento de um teto que você nunca vai conseguir ultrapassar, tá ligado? Você chegou num lugar que você só pode ir para os lados, você não consegue mais expandir. Se você quiser expandir, você tem que se submeter, mudar sua música, mudar sua imagem, mudar quem você é. E eu nunca fui muito a favor disso, se não for por uma vontade própria, né? Se não for uma decisão própria, se for forçado, falei, putz, cara, a gente tem que sair. Então a melhor forma de eu sair é eu sair e tentar estruturar as coisas para fora para que um dia que a gente consiga trazer eles. Então livro, o China Tropical aqui, tudo tá voltando vindo para cá para dar alicerce para um dia poder trazer eles para cá, gravar aqui, assim por diante. Até para buscar novos mercados de circulação, né? Que nem eu vi você falando. É, Na não fica China na é muito. dependência, né, cara, É. do lugar, né? Quando você fica dependendo de um lugar, você Uhum. é isso. E você estava falando isso aí também de subversivo, né? Que é até legal, acho, comentar, que é tipo a imagem que a gente tem, pelo menos eu, leigo, da China é como uma China unificada, uma China que Mentira. é a propaganda do Estado para passar para o mundo, né? Que na verdade Sim. é vários, até o idioma, né? Tem Uhum. um idioma padrão mandarim e tem vários outros idiomas em várias províncias, que Sim. você pensar aqui no Brasil também, funciona assim, né? Tem o português, mas tem as línguas das tribos indígenas, eu estava vendo, acho que uma cidade, os caras têm 3 idiomas, se não me engano. Uhum. Pô, só que, né? Lá tem isso também, esse tipo de apagamento do Estado. Por exemplo, o Estado tenta apagar essa cultura dessas províncias ou tentar dizimar o idioma deles. Tem esse processo chamado sinização. Civilização. Sinização, que é transformar a cultura do outro em chinês. Porque a história da China, né, no caso do povo Han, era uma tribo pequena que não dominava aquele território todo. Eles foram expandindo. E a forma de expansão deles para domínio era essa coisa, né? Através da Ostinização basicamente atua em poderes coercitivos e soft power, né? Poderes brandos, né? Que é, inicialmente, ou você controla alguém por dinheiro ou por força. No caso, o mundo a gente está vendo hoje está passando por um processo de sinização através do capitalismo, da dependência chinesa, né, de produzir as coisas. Isso é um processo de sinização que eles estão jogando para o mundo inteiro, tipo, vocês vão ter que depender da gente e para depender de nós tem que fazer como a gente quer. Então tá rolando isso aí. Isso é um processo de sinização. E poderes coercitivos, né, dinheiro, forças armadas, tal, e o poder brando, né, que é música, infraestrutura, cruzamento de sexo, né, tal, de sangue. E o apagamento acontece sim, vem acontecendo
ao longo do milênio. Os chineses são os romanos barra gregos, que nunca acabaram, tá ligado? Os Hans. Ao contrário dos gregos, os romanos, que eles perderam essa hegemonia, os Hans são os gregos e os romanos que nunca pararam, desde daquela época, né? Então, todo mundo que está em volta ali sofre isso, né? Esse lugar assim, de se está no território deles ali, você vai ser coagido de qualquer forma a obedecer a estrutura deles ali, né? De mentalidade e tal. Os Uigures, né? Os muçulmanos estão encarando isso forte pra caralho agora lá em Xinjiang. Os tibetanos também, né? E tem todas as outras minorias étnicas. De acordo com eles, são 55, 56 minorias. Que são outras línguas, outras culturas mesmo, assim. Mas que os Hans meio que deixam eles num lugar ali e tal, mas para a lógica, toda a estrutura é deles, né? Tipo, então deixa ele nas minorias deles ali. Mas de cada estado em si, entre os próprios Hans, existem diferenças drásticas de mentalidade, de comportamento, de língua, né, de idioma, de culinária, de vestimenta, tal. É igual aqui, né? É difícil a gente falar de um nortista, de um sulista, são coisas que não se computam muito bem. Então, lá é a mesma história, assim, saca? É isso. Eu falei mais por causa da questão da sua banda mesmo, né? Que vem, tipo, uma questão local, vamos dizer assim, um grupo cultural que sabe da questão social do local, né? Da região, e está se opondo àquilo, de alguma forma. Agora, a questão, vamos dizer assim, perspectiva geopolítica, a gente sempre tem uma percepção até boa da China, né? Porque ela é uma potência econômica, mas não é uma potência militar, que nem os americanos, né? Que querem impor sua cultura e sua questão capital, mas militar também. Pode ver a Europa inteira com a OTAN, sei lá. E a China, pelo menos, é um pouco mais amistosa. Mas nesse momento, né? A gente ainda pensar no futuro, a gente... Ao longo, a gente estudando a história da China, tal, pá, o que se entende, assim, a China realmente, eles têm um poder bélico muito grande. Acho que é o maior exército do mundo, assim, na real, da China, tal. Só que o poder chinês é voltado para a preservação do interno. território chinês e da preservação da hegemonia Han, né? Das tecnologias Han. Esse lance das forças armadas deles é justamente para desenvolver as próprias igual a Rússia na União Soviética, né? É voltado para dentro de si, assim, nesse lugar de proteger as Fronteira. os avanços tecnológicos, fronteiras, recursos naturais, tal, 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 tal. Esse papinho de globalização, livre mercado, o meu rabo. Isso não cola lá, saca? Tipo, você vai entrar aqui, mas se você tem prazo para entrar, é prazo para sair. Você não vai entrar aqui, criar raízes e ficar dando rolê aqui, nem fudendo. Então, e também nesse lance eles não são expansionistas nesse lugar é que tá, né? Eles não se intrometem, não se intrometiam. Isso é uma coisa que está mudando agora, né? Na política de cada outro dos países ao redor, assim, né? Ao redor do globo, igual os americanos, britânicos fizeram, que inclusive guerra do ópio, enfim, toda essa colonizadora, essa mentalidade colonizadora, eu não acho que os chineses tenham. Não acho, na real, na perspectiva deles, esse lance na China se chama o Império do Centro, o nome. A palavra China não existe na China. Para falar da China, o nome é Zhongguo, que é o Império do Centro. Então, eles são do Império do Centro, o pilar central do universo humano. E se você quiser aprender com eles, se você quiser fazer negócio com eles, que você tem que ir até lá e, enfim, né, eles, né, compartilham com você, mas eles não vão vir até outro lugar do mundo para dizer que você tem que fazer isso, isso, aquilo, tudo mais, tal, 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 tal. Não nesse lugar, não no poder coercitivo militar, mas no poder coercitivo capital, que é o caso que eles estão fazendo com a África, que eles estão fazendo com todo mundo. A China é o primeiro parceiro comercial de todo mundo. Sim. Então,
a abordagem deles também é colonizadora, mas não é ostensiva, não é bélica. Ela é monetária. Muito mais sagaz, eu diria, inclusive, né? Até a noção de sinofuturismo também, eu conheço pouco o termo, mas na concepção política mesmo, eles fazem um BRICS, né, com Sim, países subdesenvolvidos, Rússia, que é um aliado estratégico, pensando já com dimensões futuras, fazer a conexão do mundo através do capital e cultural, né? Daí eles vão sim. dominar os espaços de ideologia. Que quem domina E os é espaços de ideologia, domina a ideologia. exatamente. Quem domina basicamente que se você, é o lance, né? Que o G7, G8 e tal, pá. A China inventou o próprio G8 dela, G20, com países, todos os lugares que o Banco Mundial não forneceu empréstimo para desenvolvimento tecnológico, para desenvolvimento local, tal. Muitos países africanos, por não terem reputação de bom pagamento, esse tipo de coisa, sabe? Que não compreendem os recursos para receber o empréstimo do Banco Mundial. Os chineses vão lá e, bam, emprestam na chincha para os caras. Fala, pô, então, você quer construir porto? Quer construir aeroporto? Quer construir ferrovia, estrada, tal? Aqui, ó, pam, a grana. E se você não tiver gente para administrar, para fazer isso, a gente faz. Aí, bam, manda os chineses e constrói a parada. E é claro que os caras não vão ter grana para pagar os chineses. Os caras não vão ter grana para pagar os chineses. Então, os caras não tendo grana para pagar os chineses falam assim, tá boa, cara, então não precisa me pagar. Só deixa eu administrar por 100 anos isso. Tipo, eu administro para você, tal, pago tanto por cento para você, tal, mas e vira posto chinês, tá ligado? Sem precisar meter arma, sem precisar chegar com força armada, matar ninguém, porra nenhuma. É só literalmente pegar no ponto da necessidade, assim mesmo. Fudido. A África inteira tá nesse rolê. América Aí inteira também. entrou a Itália, né? A Grécia, a Itália. Quando a Itália entrou, a casa do G7 caiu ali, irmão. É, Porque volta da cedo, né? abriu o rolê dos caras. Tipo, o G7 é poder hegemônico anglo-saxão ali, né? Europeu. É o clubinho deles ali, né? E a partir que um cara do clubinho deles começa a sair fora, desmorona a parada. A União Europeia tá desmoronando nesse mote aí. Uhum. Ah, Lindo. ficou falando política. Queria falar um pouquinho, voltar, retomar a parte da Maybe Mars Records também. Queria que você falasse um Sim. pouquinho, já que você participou. Você falou que parecia um pouco com o QTV, que é um selo mais independente, de experimentação sonora mesmo, tá um pouco se lixando para mainstream, para o mercado em si, os interessados, os críticos que vêm atrás. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das experiências que vocês tinham lá no selo, o que Pô, a buscava, Maybe Mars, cara. se tinha uma, tipo, uma questão de olhar a música tradicional chinesa e tentar trazer algo de novo. Eu vi lá, por exemplo, acho Sim. que no QTV teve um pouco disso. Agora me fugiu o nome do músico. Mas digo Mas assim, essa eles estão experimentação voltando para esse sonora lugar, mesmo. né? Oi? Eles estão voltando. O QTV tá voltando para esse lugar também. Voltando não, nunca deixou de estar. Sim, Mas tem um Índio da Cuíca que eles estão fazendo agora. Tem uma galera. faz O sentido. Maybe Mars também fazia isso. Uhum. Nesse lugar de pegar os artistas de músicas tradicionais, tal, mais convencionais, e buscar uma experimentação assim nova. A Maybe Mars surgiu de um clube, né, lá em Pequim chamado D22, que era uma casa de show num distrito lá de estudantil perto das universidades e tal, fundada por esse economista chamado Michael Pettis, que é de Nova York e tal. E ele é um cara da contracultura. Ele tinha uma casa de show lá em Nova York nos anos 80, onde o Swans tocava, o Sonic Youth tocava, lá antes deles serem essas bandas que eles são hoje, né? Uhum. Então, ele sempre teve esse lugar de querer promover a contracultura, tal, pá. E quando ele se mudou para a China em 2005 para tocar o departamento de economia da Universidade de Pequim, ele sacou que, porra, o jogo estava muito blasezão, assim, muito rock Bon Jovi, tá ligado? Total. Saca? Aí ele, Dá, né? porra, cara, não vai dar essa parada aí, cara. Isso aí tá muito paia. Daí ele abriu, cara. Ele alugou
um espaço lá em Pequim, perto lá, um botequinho assim. Meteu uma geladeira lá, uma cerveja barata, uns troços aí, meteu uns instrumentos musical e convidou um cara chamado Nevin Domer, que é um americano que também tinha acabado de chegar na China e tal. E esse é tipo anarcopunk, punkzeira, squatzeiro, tal, pai. Tava surfando pela China. Falou, pô, cara, te paga uma grana aí, vamos erguer essa venue junto. Não existe banda ainda. As bandas estabelecidas são umas bandas pai, assim. Vamos pegar esses moleques das faculdades aí e tal, e sair convidando os moleques para tocar de graça aí. A gente dá bebida para eles, foda-se, a gente paga os caras, dá uma graninha, os caras vão lá. E foi assim, cara, que começou o D22. Os caras saindo no campus, falando, pô, você tem banda? Tem um lugar aí pra você tocar e tal. E surgiu nessas bandas, Cars Cars, PK14, Hat Rock e tal, bandas que hoje são as referenciais do mainstream, inclusive, chinês de rock, né? Isso há 13 anos atrás. E daí, com o sucesso do D22, sacaram que deviam fazer uma gravadora para gravar essas bandas que eles tinham feito, né? Que eles tinham incubado. E daí, porra, surgiu a Maybe Mars com esse aspecto de bandas contraculturais, partindo do no wave, do protopunk, do punk e tal, e ficou nesse lugar assim por um bom tempo, assim, na real. E quando a gente chegou na Maybe Mars, ela já não tinha o mesmo peso que ela tinha quando ela surgiu, né? Ela surgiu muito pioneira, muito à frente de tudo, assim. Só que ao longo do tempo, outras gravadoras meio que copiaram o modelo dela e foram, né? E por ser uma gravadora não completamente chinesa, ela perdeu espaço muito rápido, né? Mas quando a gente chegou na Maybe Mars, ela já estava nesse lugar de ser um nome estabelecido, mas não ter mais como se diz, o glittering do hype. Ela só era bem contracultural mesmo. E aí entrou essa gravadora gigante lá da China, de Taiwan, chamada Taihe, e começou a comprar todas as pequenas gravadoras. Igual nos movimentos lá que as majors fazem, né? Eles vão comprando a cadeia abaixo, assim, né? Igual rolou nos anos 90 com o Grande, por exemplo. Então tá rolando isso agora lá. Então, fazendo essa compra da galera dos independentes. Meio que comprou todas as gravadoras independentes, quase. Aí o Maybe Mars, agora em 2018, depois da venda, fundou o Maybe Noise, que é mais experimental ainda. E daí é só focado para ambiental, noise, drone, só bam, misturado com música a Xandian, né, a música erudita, tal, pá, foda. O Maybe Noise tá nesse lugar mais voltou para o que era Maybe Mars há 3 anos atrás, agora é Maybe Noise, nesse lugar mais bem mais experimental assim. Sim. Do que o próprio Maybe Mars. Queria que você falasse um pouquinho também, alguns artistas que você tipo, tem acompanhado. Eu vi que tem os artistas que você até fez o intercâmbio no China Tropical, e que você falasse, até artistas que não estão incluídos no China Tropical, pelo menos nessas primeiras edições que você fez, que você destacaria, assim, quanto experiência sonora mesmo. Que eu vi que tem uma cena muito eletrônica, né? Eu vi você falando. Tem. Mas aí, em geral mesmo, queria que você falasse um pouquinho disso. Putz, é que eu vou no lugar do... Bem, a música eletrônica eu paro desse lugar porque para mim é a mais inventiva, assim, na real. Ao longo do tempo ficando menos tão pautada na blasesice do rock. Isso é bizarro falar de uma pessoa que vem desse lugar do rock e tal, pá. Mas é que meio que não fica meio sem lugar, assim, quando você não tem uma cabeça mais desconstruída da própria visão da parada, assim, sabe? Quando você só quer ser aquilo. Então, inclusive a galera do rock, a galera do eletrônico chinês, a galera que veio tudo do punk, a galera que era punk, que era do metal, que migraram pro eletrônico para expandir esse lugar, assim. Então, desse pessoal que eu acompanho, tem o Howie Lee, que eu sou muito fã dele. Sim. Que inclusive no China Tropical fez uma transmissão aí com ele recentemente. Tem o Shao He, que também, esse é bem foda. Ele pega
vai nesse folk chinês, assim, mas ele mete uns pedal de noise, umas barulheiras no meio, assim, fica um troço bem intrigante, assim, na real. Mais do que cativante, ele intriga, assim, pra caralho. Do universo independente, falei do Shao He, o pessoal do China Tropical, já esses 3 aí que entraram, o Gus, a Sansan e a Hayahan. Os Alivadio também gosto bastante, também do rolê dele, do eletrônico. Do rolê do rock psicodélico, tem o Gong Gong Gong, que é muito foda. Chuei One, também, que é outra banda fantástica. Sleeping Dogs, que é um pessoal... Sleeping Dogs e o Dolphin... Como é que era aquela banda, cara? Bebop Dolphin, acho que é o nome da banda. Tem que pesquisar direito. Mas é uma galera que mistura jazz etíope com rock psicodélico. É massa pra caralho. É muito foda. Muito bem boladão, assim, essas duas bandas. E, porra, tem uma galera muito experimentalzona. Lydian Hon, Torturing Nurse, que é essa galera mais de música pra te fazer, pra te deixar bolado ali mesmo. Precisa não entender o que tá acontecendo até sair do lugar. E quem mais? Baiandalai também. Bem, eu tenho que fazer essa listinha pra você depois, tudo que eu tô falando, né? Mas tem muita coisa, pelo que você tá falando. Mas Isso aí são... você destaca ainda, né? Oi? Isso ainda é só os que você está destacando, tem muita coisa ainda, né? Eu tô falando só a galera que eu tô lembrando, assim, de chute, saca? Mas se eu for pra lá pra escrever, porra, eu vou te dar uma lista grande aí de gente. Então, mas o ciclo inicial ali é Pequim, Xangai, Chengdu e Guangzhou. Mesmo essa cena de subcultura que você... Principalmente essa cena de subcultura. Principalmente? Tipo, como faltou ainda Wuhan. Então Pequim, Shanghai, Wuhan, Chengdu e Guangzhou. É como se fosse São Paulo, Rio, Salvador e Recife. O que eu tô falando, assim, né? E do cinema, né? Eu vi que você atuou um pouco também com cinema. Sim. E você até elencou algumas coisas numa outra oportunidade falando sobre o cinema chinês. Eu, falar a verdade, eu não conheço muito bem. Eu conheço só acho que é Tsai Ming-liang, Tsai Ming-liang, sim. que é malaio ainda. Mas tem aquele filme Cães Errantes que fala, acho que retrata bem a questão da China interna, assim, da concorrência, do subemprego, né? Sim. Precarização. Acho que também, eu queria saber um pouco de você, se também os filmes que você retrata ali partem dessa onda, assim, de analisar a China interna mesmo, as contradições, né? Eu tenho esse problema. Eu já fui criticado várias vezes por isso, por eu só ficar observando a parada, as feridas da coisa, não ficar tipo, porra, cara, porque você não tanta coisa legal, você vai ficar olhando pra essas paradas aí, porra. Mas A realidade, o Estado o já faz meu o papel de propaganda. Esse isso aí, esse é o meu ponto. Falei, pô, vou ficar promovendo. Eles têm o dinheiro para promover, eles façam o que eles quiserem, saca? Mas sim, no cinema eu observo basicamente o documentaristas, né, a D-Generation, a geração digital, que é a galera que não tem que passar tanto o aval da censura. E nesse lugar aí que tá a real, né, man? E aí que tá o retrato assim cru da parada. Então, tem uma plataforma, inclusive, que eu te recomendo, que é Degenerates. Eu acho que é Degenerates ou Degeneration, que é uma produtora só para filmes independentes, digitais, tal, produzidos na China, tal. E, porra, é só pedrada ali, pô. Só pedrada de como lidar com LGBT, AIDS, desapropriação de terra, subemprego, putz, tudo que não é bonito de se ver ali, mas o que é muito verdadeiro e presente, tá ali, nesse Degenerates. Da galera que eu acompanho, dos cineastas, ele era mais hardcore, só que agora ele ficou bem mais tamed, né? Ficou mais amansado pela mão do capital, eu diria. É o Jia Jianke, que é um cineasta famosíssimo, tal. Ele começou bem ácido,
continua ácido, mas num lugar meio que Mas um ácido Cidade de Deus, saca? uhum. Produzido, cinematograficamente produzido. Eu tenho mais apego ao documentário mesmo, porque eu acho mais explícito, menos conduzido, assim. Uhum. E, porra, tem a galera do Art and Fact Entertainment, né? Essa produtora também de Xangai, muito foda. Eles fazem um documentário chamado Last Train Home e o Up to Yangtze River, que são, porra, falam muito desse lance do avanço econômico e como é tratada a galera, assim, debaixo da pirâmide mesmo. E a Ai Xiaomin, né, cara, que é essa aula que eu tô fazendo por detrás da Mulher de Fogo, que fala desse pessoal dos independentes. E no pôster tem a cineasta Ai Xiaomin, que é feminista, fala da situação do pessoal do AIDS, do HIV, como é tratado lá e tal. Então, esse pessoal aí muito... Também te dou uma lista aí depois para você acompanhar melhor aí o que eu tô falando. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho também da sua carreira solo mesmo. Eu estava dando uma olhada lá no seu Bandcamp, tem algumas coisas demos. Queria que você Uhum. falasse um pouquinho mais do que você tem produzido, o que você pensa em fazer, questão solo mesmo, ou projetos futuros com grupos, alguma coisa assim. Eu vi que você Sim, compõe, faz um monte de coisa. o projeto solo foi no passado, que eu fui forçado porque eu estava sempre muito ocupado com o Dirty Fingers, né? Sim. Aí no passado, quando rolou de novo a segunda vez que a gente foi preso, eu tive que sair do país. E eu estava aqui, eu falei, putz, vou aproveitar que eu tô aqui, eu vou começar a escrever, a colocar para fora essas demos que eu tenho aqui, né? Aí eu produzi ano passado esses 2 álbuns aí, Uhum. que é o Raw Demo Tracks e o Faixas Cruas Demonstrativas, que são essas vinhetas, barras músicas mesmo, tal, que eu tinha gravado em shows sozinhos que eu fiz lá na China, tal, e por conta própria, assim. Aí eu soltei para tirar do sistema, você não Sim. fica ali, né? Um dia eu vou gravar isso, um dia eu vou fazer isso, mas se eu não colocar para fora, ele fica sempre nesse lugar de enfatizado, assim. Então eu coloquei para fora como demos, tal, pá. E agora esse ano, quando minha volta aqui pro Brasil, preparei o meu primeiro álbum solo, tal. Vai ser basicamente eletrônico, né? Tô fazendo muita coisa eletrônica Uhum. e vou lançar pela gravadora que eu tô fundando aqui também, né? O selo Sétimo Continente, Que que ano massa. passado vai lançar esse ano que vem, perdão, vai lançar o livro, o meu álbum solo e o China Tropical, né? Pelo selo. Uhum. Então, tô partindo desse lugar de voltar de novo DIY, né? Faça por conta própria, tal, fundando o selo, tal. E bem, da minha carreira solo é isso, tentar explorar essa lógica também futurista, hein? Ritualística brasileira, não sei de onde mas é isso, de rituais sonoros eletrônicos, Uhum. distanciando um pouco do rock, mas fatalmente eu vou acabar voltando no próximo álbum para um lugar. Então, não tem regra, né? Eu não sou uma pessoa muito apegada ao que eu posso ou ao que eu não posso. Eu faço o que eu quiser. Mas Todo a mundo. situação de gênero implodiu também, né? Isso não tem muito a ver. Não tem mais. Não tem esse, não pode. E tem esse lance de audiência, né? Que ela fala, porra, mas eu vou trair a minha audiência. Foda-se, sei lá, vai, É. faça de novo, sei lá. É tudo comunicação na real, né? Na verdade. Esse novo selo aí que você falou que está criando, já tem alguma coisa tipo em mente de produzir outros artistas? Eu vi que você falou que vai fazer um trabalho paralelo com o China Tropical. Ele vai Sim. lançar os trabalhos do China Tropical também? Isso. Isso. O selo é para lançar Surgiu assim, né? O selo surgiu para lançar o China Tropical. Ah, entendi. Porque eu voltei para cá, eu tava lá, vamos achar parceiros, né, para lançar isso aí. Só Hum. que daí os próprios artistas falaram, pô, não existe isso de lançar parceiros ali. Você tem que ser o cara. Você, É. você movimentou toda essa merda, cara. Você fez Não, você tudo isso. incorporou a mentalidade chinesa também de Você fez fazer as tudo, coisas. irmão. Você não pode vender isso para alguém. Você tem que pega o cajado aí e faz. Caralho. Vocês têm razão. Aí eu
fui para esse lugar de começar daí. E a intenção do Sétimo Continente vem desse lugar daí de promover projetos de... No meu próprio álbum eu estou fazendo colaborações com uma cantora chinesa, ela canta uma faixa no meu álbum, tal, pá. E envolvendo gente do Camboja, da Tailândia também, tal. Então a ideia do Sétimo Continente parte desse lugar de tentar criar coproduções com artistas do sul da Ásia, num todo o leste asiático, né, como um todo ali, tal, Japão, China, Coreia, Vietnã, Camboja, Laos, Tailândia, Indonésia, Singapura, tal, e também dando um mote ali pelo mundo hindu, tal, Nepal, Índia também, tal, e passando pela Etiópia, Egito, esses lugares que eu curto assim pra caralho. Então, o Sétimo Continente vem nesse lugar de promover o meio que o hemisfério sul do mundo, tá ligado? Nessa reta, assim, de Brasil, Egito, África, aí cai lá para a Ásia e tal. É assim, a intenção é essa, promover coproduções desses lugares, assim. E artistas desses lugares também. É um Transformar num festival, tal, pá. Mas é coisa de mecenas do anos, né? novo mundo. Oi? O mecenas do novo mundo. O cara produzindo todo mundo. Pô, sair um pouco do eixo Europa, Estados Unidos, né? É viciante isso aí, é meio chato, inclusive. Sair um pouco desse lugar. Sim, tem muita coisa nova. E coisa até Sim. antiga, tipo, que não teve um olhar mais crítico, né? Mais analítico. E também foi chupado pra caralho, né? Muita coisa dessa galera do mundo inteiro foi chupada pela Europa e pelos Estados Unidos para constituir o que eles chamam deles hoje e que, na Muita real, coisa não é isso. retorno. Tentar respeitar as origens das coisas, tá ligado? Ô, Lê, já deu 1 hora e pouco. Eu queria que você falasse, para encerrar assim, um pouquinho do que você está pensando agora do China Tropical, né? Futuro, projetos futuros em si, e também que você falasse um pouquinho do livro e do por detrás da Muralha de Fogo, que vai ser... Sim. Eu pretendo lançar até segunda-feira a entrevista, que eu sei que vai começar segunda-feira, né? A segunda Vai ser edição. ótimo. Vai ser ótimo. Aí a gente se divulga, fala um pouquinho o que você pretende, o que você pensou, que diferença da primeira para esse segundo ciclo. Uhum. Seria massa. O China Tropical, bem, rolou o Covid e tal. Se não tivesse rolado o Covid, eu acho que ele já estaria um pouco mais avançado nos planos dele, Sim. que é transformar num festival aqui ancorado em São Paulo e Curitiba, mas com a minha intenção é expandir para o Nordeste e tal também, mas para trazer um festival para cá, trazendo artistas dali, né, do Sudeste Asiático, da Ásia, tal, da China, do Camboja, do Laos, tal, para tocar aqui, com artistas brasileiros, tal, e continuar promovendo essas residências, né, de um vir para cá, depois outro vai para lá, tal, pá. Então tá tudo meio que um parado assim para tentar. Agora que está começando a retomar de novo as coisas, então a gente está aplicando em editais, estamos tentando. Já tem uma lista de artistas que você pretende trabalhar? Bom, Tem do Brasil, do de Brasil e da China brasileiro. também, né? Sim, tem uma galera que já tá conversada, já tá alinhada, já tá tipo, Você falou tava da esperando. Yara, né? Também. Yara é uma delas, Siba é outro. Sim, nossa, demais. Quem mais, cara? Talvez o Amarante, estamos conversando, talvez, não sei se vai rolar. Putz, cara, tinha tantos outros mais, mas eu também tô nesse lugar de não falar para não, É. pra não, porra, criar expectativa, né? Não sei se eu vou conseguir entregar, mas tem esse lugar assim, sim, e também de fazer o festival, tal, pá. Então, aplicando para os editais, talvez ano que vem a gente já consiga emplacar alguma coisa aí, física, fatídica, de trazer a gente para cá, tal. E lançar o álbum, né? Com o lançamento do álbum também vai ser legal, pá, que vai ser ano que vem. O livro vai ser lançado em março, em inglês e português, então já está na fase de tradução também, de edição.
Então, em março, junto com o meu álbum, né? Vai ser lançado no mesmo dia, assim, os dois. Uhum. E qual que é a outra pergunta que você perguntou, cara? Ah, do ciclo de encontro. Do ciclo, né? Segundo ciclo do Por Detrás da Muralha de Fogo. Bem, basicamente o que eu estou tentando fazer nos ciclos de encontros é, se você não participou do primeiro, tentar trazer as pessoas para mais junto para participar do ciclo. Se você participou do primeiro, não recomendo que você vá no segundo, porque eu vou estar repetindo muita coisa ali. Uhum. Então, é sempre um lance de tentar meio que criar um terreno de entendimento inicial, assim. Uhum. Porque o curso basicamente é preparatório. Eu jogo tudo que eu sei, literalmente, ali do que eu fiz, para a galera tomar e fazer por conta própria. Porque eu acho que falta um pouco disso só. Falta só mais gente fazendo. Quanto mais gente, melhor fazendo, do que ficar só eu nessa posição de eu sei como foi feito e me ouçam. Foda-se. Saca? Me Não, ouçam uma vez e faça. é, eu até achei massa, tipo, você participou de vários encontros, eu consegui participar de alguns, tipo, da relação Brasil e China, com várias perspectivas diferentes. Achei massa que tá, tipo, recente também o meu entendimento sobre China. Eu tô vendo que tem várias pessoas atuando nessa perspectiva, né? De Sim, derrubar alguns tabus, alguns preconceitos também, sim. e dar uma dimensão do mercado, das relações que podem ser construídas. Acho bem interessante. E também estava dando um puta papel, eu acho, tipo, de esse intercâmbio cultural, que muita gente ali tá com uma versão mais de mercado, mas não tem essa perspectiva cultural mesmo, do O que é contemporâneo e do tradicional, né, das é origens. um puta vacilo, na real. Sim. Porque na minha cabeça, assim, na real, talvez por eu ser um apaixonado por cultura, antropologia e tal, você não consegue, basicamente, estabelecer uma relação comercial favorável, até uma relação de troca favorável e, porra, vantajosa, se você não respeita a cultura, a tradição, a arte, a culinária, se você não tem o entendimento do outro, se você só vê cifras, aí é só nas cifras que vai ser tratado mesmo, o bagulho é raso pra caralho, Sim. assim. Então não vai Questões pra lugar nenhum. materiais, né, também. Tipo, é paia. E é ruim. Assim, Sim. você não aprende nada. Tem gente que mora lá, sei lá, 10 anos e não conhece o país. Uhum. E só fica nessa de grana, 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 grana. Que mundo paia. Tipo, é meu inimigo, quase. Olha, as datas do curso é dia 26, dia 27 e 28? Isso, das 7 às 8h30. Ah, legal. Então, acho que até o último dia para se inscrever, até segunda-feira mesmo. Até segunda, não, eu deixo aberto até quarta-feira, até acabar o curso, porque Ah, sim, muita às gente. vezes a pessoa não tem gás para acompanhar todos os dias, né? Uhum. Mas ela pode assistir um dia, mas eu gravo todos os 3. Ah, Então, se massa, você não assistiu, eu passo todo o material depois, os vídeos e tal. legal. Então, pode se inscrever até o último dia que tá valendo, vai receber tudo, não vai mudar em nada. Queria agradecer Beleza. já. Obrigado. Se você quiser comentar mais alguma coisa. Pô, da minha parte, cara, só obrigado pelo espaço aí, pelo interesse e tal. E Imagina. é isso aí, man.